falar com vocês um pouquinho sobre um tema que eu acho que quando a gente está na adolescência é muito importante, muito relevante, obrigado. Que é sobre a gente ser diferente. Ser diferente como? Cada um aqui é diferente um do outro. A não ser que vocês sejam gêmeos, vocês vão olhar e vão ver pessoas diferentes. Mas quando eu digo de ser diferente, na verdade eu estou dizendo assim de posicionamento, da gente se posicionar. Por quê? Porque quando nós somos cristãos, quando nós somos crentes, nós não somos daqui desse mundo, né? Estamos no mundo, mas não somos do mundo, está em algum lugar, alguém falou isso. E eu quero ler com vocês aqui rapidamente o versículo de Romanos 12:2, que vai ser o primeiro que a gente vai ler hoje. Eu já ler bastante, tá? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hoje eu vou falar sobre essa questão de ser diferente, né? E às vezes parece difícil a gente viver de acordo com os princípios da nossa fé cristã. Às vezes parece difícil a gente viver, tentar ser, né, imitadores de Paulo, igual a gente tem falado no IBC, já que ser imitador de Cristo está difícil, vamos tentar imitar Paulo. E em vários lugares é muito complicado da gente tentar ser diferente, porque nós somos os diferentes ali, né? Então assim, na escola, às vezes na casa dos amigos. E é muito difícil, por quê? Por causa do efeito manada, né? É todo mundo igual e só você diferente ali. Então é muito difícil a gente espalhar isso para as pessoas, porque tá todo mundo tão igual, tá todo mundo tão no mesmo pensamento ali, que quando a gente chega com esse pensamento diferente, é complicado a gente expor isso, é complicado a gente colocar isso para fora, né? E às vezes isso pode parecer que ser diferente significa que a gente tem que ser isolado, significa que a gente tem que estar ali só a gente no nosso cantinho, e é isso, a gente Deus, Deus e a gente contra o mundo. Mas não é isso. A gente tem que ser diferente estando junto, a gente tem que ser diferente estando em comunhão com as outras pessoas. A gente pensa que comunhão é só dentro da igreja, mas comunhão é tudo aquilo que une pessoas, tudo aquilo que une uma comunidade. Comunhão, comunidade, vem tudo aí. E às vezes é muito difícil a gente estar nessa comunhão de outras pessoas diferentes e expor essas atitudes que lembrem Jesus, né? Então hoje eu vou contar dois casos aqui para vocês, né? Vou usar uma pessoa que era um ótimo exemplo de posicionamento, uma pessoa que foi assim, firme em tudo que ela fez, e a outra sou eu. O nosso primeiro e ótimo exemplo de jovem é Timóteo. Timóteo, ele foi um discípulo de Paulo, que ele, desde muito cedo, né, ele se dedicou ali à sua fé cristã. Ele tinha uma mãe e uma avó que eram judias convertidas, né, e um pai que era grego, se não me engano, tô certo? É isso aí. Então, provavelmente o pai dele não era convertido, mas a mãe e a avó eram. Então ele teve uma grande influência da sua família para a sua fé. Ele teve uma grande influência para que essa fé fosse exercida por ele também. Isso teve um impacto gigantesco na vida dele. Isso foi o start, isso foi aquilo que deu o primeiro estalo ali para ele começar o ministério dele. E quando Paulo ele encontra com Timóteo, ele vê nele ali um jovem compromissado, um jovem dedicado, um jovem corajoso. Tanto que ele era tão corajoso que Paulo escreve para ele, acho que na segunda carta de Timóteo, continue sendo corajoso. Não é uma coisa de cria coragem, toma vergonha nessa cara. Não, é continue sendo corajoso. E ele estava disposto a enfrentar todos os desafios dos meios em que ele se encontrava, né? Ele estava disposto a enfrentar, encarar e se sobressair a esses desafios. Então, uma pequena introdução à vida de Timóteo, né? E agora uma pequena introdução à vida do nosso não tão ótimo exemplo, que sou eu. Eu nasci e eu cresci na igreja.
diferente do meu pai, que literalmente nasceu dentro da igreja, eu nasci fora, mas fui ensinado desde pequeno sobre os princípios da fé cristã, né? E eu dou graças a Deus que eu tive essa oportunidade. Eu sei que nem todo mundo cresce assim, eu sei que nem todo mundo cresce com os pais dentro da igreja, eu sei que nem todo mundo cresce dentro da igreja. Mas eu dou graças a Deus que eu tive essa oportunidade, porque senão só Deus sabe onde é que eu ia estar hoje. E desde sempre, assim, desde pequeno, eu sempre vi meus pais fazendo de tudo na igreja, sempre acontecendo. Era no louvor, era fazendo as coisas de diaconia, coisa de ministério pastoral, desde sempre, até antes do Gordinho ser pastor, desde sempre. E então, pra mim, era muito natural que os finais de semana fossem dedicados à igreja. Era uma coisa que era muito natural. Quando eu descobri que as outras pessoas não iam todos os finais de semana para a igreja, para mim foi um choque. Foi uma coisa que eu olhei e falei, como assim todo mundo não é crente? Que história é essa? Como assim não é todo mundo que vai para a igreja todo final de semana? E eles, meus pais, né, eles sempre fizeram de tudo, dentro e fora da igreja. Então hoje eu dou graças a Deus por isso, porque eles são, eram e vão ser meus maiores exemplos de vida, assim, para sempre. Mas, porém, entretanto, quando eu tinha mais ou menos a idade de vocês, me senti muito velho falando essa frase agora. Mas quando eu tinha mais ou menos a idade de vocês, eu comecei a ceder, né, a essas pressões para seguir o bonde. E eu comecei a me envolver e a me deixar, né, ser influenciado por coisas que não condiziam, né, com a atitude de uma vida cristã. Por coisas, por amizades, por pessoas, por coisas que eu via, coisas que eu ouvia, que não condiziam com essa conduta cristã. E a grande maioria das vezes, para não dizer 100% das vezes, porque às vezes eu fazia só porque eu queria mesmo, mas a grande maioria das vezes era para ser aceito em algum meio. Era para ser aceito no meio de algum grupo de amigos, era para ser aceito no meio de um grupo de pessoas ali. Então, a grande maioria das vezes, tudo que eu fazia de errado era pensando em ser aceito por alguém. Era pensando em alguém olhando para mim e falando, nossa, como o Giovanni é descolado. E muitas vezes a gente pode até pensar que, por a gente ser cristão e por vocês, no caso, né, serem adolescentes ao mesmo tempo, a gente não pode fazer nada. A gente tá preso, tá amarrado, tá acorrentado, não pode fazer nada. E a gente pode pensar que ser aceito pelos nossos amigos, pelas nossas amizades, às vezes é mais importante que ser aceito por Deus. Só que, gente, eu vou contar uma notícia aqui pra vocês que não é bem assim não, viu? Eu tinha um pensamento que era muito besta, né? Mas acontecia. Que era o seguinte, eu sei que isso é pecado, eu sei que isso que eu estou fazendo é pecado, mas depois eu converso com Deus, peço perdão e tá tudo certo. E já era, acabou, né? Tá esquecido e é isso. Só que não é bem assim que as coisas funcionam, né? É claro que Deus, ele perdoa os nossos pecados se a gente pede, se a gente arrepende. Só que tem que haver um arrependimento genuíno. Não é só uma coisa assim de, sei lá, vou tacar uma pedra num cachorro, depois eu falo com Deus e tá tudo certo. Não é isso, sabe? A gente tem que ter esse arrependimento profundo, esse arrependimento que venha do coração, para que Deus, ele pegue essas coisas que a gente fez e jogue no mar de esquecimento. Que às vezes eu acho que é a minha cabeça, porque tanto que eu esqueço, né? Então, para introduzir o nosso assunto de ser diferente, né, tem esse versículo de Romanos. E a gente vai descobrir como que a gente pode aplicar na nossa vida, né, na nossa vida prática, todas essas coisas que eu vou falar aqui, para a gente poder viver uma vida assim como Timóteo fez, né? Então, o primeiro ponto é através da renovação da mente. Deixa eu tomar água. Lá em Filipenses 4:8, eu vou ler uma versão diferente. Então, quem estiver na projeção aí é só passar o slide que já está na versão que eu coisei.
porque é o seguinte, eu gosto de ler numa versão que ela é meio preguiçosa, que é a versão fácil de ler. Porque ela não usa palavras tão difíceis. É esse aí, para aí. Ela não usa palavras tão difíceis e tal. E eu, particularmente, eu me distraio muito fácil quando eu estou lendo. Qualquer coisa. A Bíblia, então, gente, a gente sabe como não é fácil ler a Bíblia. A gente sabe como ser crente é perseverança mesmo, porque a gente sabe que não é fácil. A gente sabe que para dormir é ler a Bíblia. Eu já ouvi, eu não lembro quem foi que eu ouvi que falou, não, vou ler a Bíblia aqui para dormir. Eu falei, nossa, cara, é melhor que Zolpidem. Então, primeiro a gente precisa entender o que Paulo quer dizer com transformar-se pela renovação da mente, né? E é fundamental a gente entender isso, porque as nossas ações, elas vêm dos nossos pensamentos. Então, o que a gente pensar, a gente vai fazer. A gente pensa primeiro antes de fazer. Então, eu vou ler aqui, né? Finalmente, irmãos, se existe alguma virtude e se existe algo louvável, é isso que tem de ocupar o pensamento de vocês. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama. E isso é um ótimo de um dia. Isso é um dia perfeito de como a gente deve direcionar os nossos pensamentos. Isso significa que a gente tem que se concentrar em coisas boas, em coisas positivas, né? E coisas edificantes. Então, em vez da gente se preocupar com o que os outros vão pensar da gente, em vez de vocês se preocuparem com o que os outros vão pensar de vocês, busquem pensamentos que edifiquem vocês. Busquem pensamentos do tipo, cara, o que eu estou fazendo aqui, independente do que os outros vão pensar de mim, é algo que Deus vai se alegrar comigo. É algo que eu não estou fazendo só por fazer. É algo que eu sei que alegra o coração de Deus. É isso que eu quero. Eu não ligo se os outros vão olhar e falar, nossa, que pessoa estranha. Porque o que eu estou fazendo, eu sei que vai agradar a Deus. Então, para mim, é isso que basta. Isso não só vai mudar a sua perspectiva das coisas, não só vai mudar o jeito que você enxerga as coisas, mas também vai mudar a maneira que você interage com o mundo ao seu redor. Vamos lá para a vida de Timóteo, então. Timóteo, ele era jovem, né? Assim como todos vocês aqui, eu também, tá? E ele era um discípulo de Paulo, né? Eu falei que desde muito cedo ele aderiu à fé cristã, ali influenciado pela mãe, pela avó. E ele mostra, né, toda essa história de Timóteo, essa história inicial de Timóteo, ela mostra como as coisas ao nosso redor influenciam o que a gente vai fazer. Então, se você está num ambiente que te influencia a fazer coisas ruins, você vai fazer o quê? Coisas ruins. Se você está num ambiente que te influencia a fazer coisas boas, você vai fazer o quê? Coisas boas, é isso aí. E assim como Timóteo, a gente tem que procurar renovar a nossa mente para que esses pensamentos passem a influenciar o nosso lado exterior, para que esses pensamentos passem a influenciar o nosso ambiente, para que a gente seja esse ambiente de coisas boas, para que a gente seja essa influência de trazer as coisas boas para o ambiente, para as pessoas começarem a fazer coisas boas, certo? Então é isso aí. E a gente renovando a nossa mente, né, um meio da gente renovar a nossa mente, é a gente diariamente falar com Deus. Um jeito simples. Porque numa conversa com Deus, você pode expor tudo aquilo que você quiser. Tudo aquilo que você está na cabeça, tudo aquilo que está sentindo na cabeça. E é nesse momento que Deus vai renovar a sua mente. Ele não vai te renovar a mente só com os pensamentos, mas ele vai te renovar as suas energias. Porque, gente, o cansaço mental, ele é visto. Por mais que não pareça, mas ele é visto. E muitas vezes, esse cansaço é justamente a gente estar pensando em coisas que não são boas pra gente. Então essa renovação, ela não vem só através dos nossos pensamentos, ela não vem só através das coisas que a gente quer fazer, que a gente fica matutando na cabeça, ela vem através da gente conseguir externar isso para Deus. Porque aí Deus, ele vai ouvir a gente, ele vai falar, cara, ó, tá bom, tamo junto, vamos nessa, vamos, né? Agora vamos pro nosso não tão bom exemplo. O período que eu fiz a grande maioria das burradas da minha vida foi entre os 12 e 17 anos. Eu acredito que ninguém aqui dos adolescentes tenha mais de 17, né? Que tá todo mundo nessa faixa. Então cuidado. E a grande maioria
foi na escola, né? Nessa mesma época, foi quando eu quase fui sequestrado pela minha mãe. Se você não conhece essa história, eu te conto depois. E foi nessa época também que eu fui introduzido a um dos fardos mais pesados da minha vida, que foi um dos fardos que eu carreguei assim por muito tempo, sozinho, porque era uma coisa que eu achava que era muito pessoal, muito errado para compartilhar, que era o fardo da pornografia. Isso foi uma coisa que assim, que quando eu finalmente consegui externar isso para alguém, né, eu falei com a minha mãe sobre isso, há alguns anos atrás já, e foi um negócio que assim, parecia que tinha 50 quilos de areia saindo de cima das minhas costas. Assim. Porque é uma coisa que você não tem que estar carregando aquilo sozinho, você não tem que estar passando por aquilo sozinho. Se não me engano, em Tiago que fala que não é bom que andem só, porque se um cair, o outro levanta. Eu acho que está em Tiago isso. Mas eu não vou gastar todos os meus podres agora, depois eu falo tudo. Mas eu vou falar de uma outra coisa que influenciou muito a minha maneira de pensar, que foi a música. Eu nasci numa família de músicos, né, numa família de musicistas. Desde pequeno, era meu pai tocando violão, minha mãe cantando, tocando uma música que ela sabe no piano. E desde sempre, assim, e até hoje, né? Minha mãe canta de louvor, meu pai ajuda às vezes no louvor de quarta, a Júlia canta aqui, eu toco. Então, assim, a música sempre esteve muito presente na nossa família, desde sempre. Então, desde pequeno, desde muito cedo, eu comecei a gostar de música, sempre gostei muito de música. E para quem me conhece mais de perto, sabe que eu gosto de um estilo de música mais pesado, né? Um estilo assim mais... sabe? E quando eu tinha uns 11, acho que 10 para 11 ou 11 para 12, não lembro. Não, foi 11, foi 2011, foi o ano do Rock in Rio, que eu vi no Rock in Rio. Eu conheci uma banda, que eu não vou falar o nome aqui para não ficar dando ideia para vocês, que eu pilhei muito na estética da banda, eu fiquei muito fissurado assim, no visual da banda. Eu falei, cara, nossa, que da hora. Foi mais ou menos assim. E quando eu conheci essa banda, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, né? Então, assim, eu fui pela estética e fiquei pelo som. Porque era uma banda que eu curtia muito mesmo. E se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, gente, isso é uma coisa que muitos de vocês vão falar daqui a alguns anos. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu não teria feito metade das coisas que eu fiz na vida. Olha o velho concordando. Então, se eu tivesse esse conhecimento, eu nunca teria dado play naquela banda, né? Porque assim, só de você olhar, só de você ver a banda assim, você já sabia que tinha alguma coisa errada. Você olhava, você já sabia que isso aqui não está muito certo. E a banda, ela tinha uma estética, né, de que todos os shows eram como rituais. Pô, rituais mesmo, sabe? E daqueles bem satânicos, sabe? A cada 5 minutos ficava enaltecendo o nome do diabo e tal. E eu fiquei tão vidrado nessa banda que eu escutava eles quase que 24 horas por dia, 7 dias por semana. Era uma parada que era mais ou menos assim. Eu tenho muito essa coisa de quando eu gosto de alguma coisa, eu vou ouvir até eu enjoar. Então, o meu Spotify é sempre, quando tem o negócio do final do ano, né? É sempre um artista só que fica no top 5. Porque é sempre um álbum só que eu ouço o ano inteiro. Então, eu sempre tive muito isso, né, desde pequeno. Então, quando eu comecei a ouvir essa banda, né, eu conheci algumas outras pessoas que também curtiam, e eu comecei a me envolver com essas outras pessoas. E aí, quando você está num ambiente que te influencia a fazer coisas ruins, você vai fazer... Isso, muito bom, estou me sentindo numa sala de aula. A professora traumatizada, coitada. Então, esse foi um período da minha vida que eu já não queria mais saber de ir para a igreja,
eu já não queria mais saber de fazer as coisas em casa, não queria mais obedecer, estava rebelde sem causa. E eu falava para os meus pais que eu estava indo para a escola, mas eu cabulava para ir para um rolê muito estranho. Eu cabulava para ir para uns lugares que assim, que hoje eu não passo nem perto com medo de ser assaltado. Então assim, tem uma coisa que hoje em dia, né, eu já contei tudo isso para os meus pais, né, e tal, mas minha mãe sempre fala, quando eu conto alguma coisa, ela fala, se tivesse morrido eu não tinha nem ficado sabendo. Não tinha mesmo. E me achar hoje agora. Então, eu era muito influenciado por tudo que eu ouvia, por tudo que eu fazia, pelas pessoas que eu andava. Então, eu não conseguia influenciar. Por quê? Porque a minha cabeça estava cheia de coisas ruins que me faziam querer fazer coisas ruins. Porque se a boca fala que o coração está cheio, né? Se o seu coração estiver cheio de coisas ruins, a gente vai falar o quê? Coisas ruins. Então, se a sua mente, que é aquilo que te faz fazer o que você faz, está cheia de coisas ruins, você vai fazer coisas ruins. Isso aí, vocês estão aprendendo. Então, na vida de vocês, às vezes, a renovação da mente, ela pode vir por você saber escolher. Saber escolher o que você vai assistir na TV, saber escolher qual tipo de música que você vai ouvir, saber escolher qual tipo de coisa que você vai ver na internet. E antes que vocês pensem, eu não estou falando só de pornografia aqui não, viu, gente? Tem um tanto de coisa na internet que serve para deixar a gente mal. Então, é saber escolher isso, saber escolher do que você vai encher a sua mente, o que você vai colocar para dentro da sua mente, né? Os olhos são a janela da alma, o que você vai estar colocando para dentro da sua alma. Existem hábitos que a gente pode substituir, né, por alguns momentos de leitura da Bíblia, por exemplo. Né? Quando você começa a fazer uma coisa repetidamente, aquilo se torna um hábito. Se não me engano, são 7 dias para se tornar um hábito e o resto é específico. Mas é isso aí, 21 dias. Então, quando você faz isso por um período de tempo, você faz com que aquilo se torne um hábito. Então, já não fica mais uma coisa pesada, já não fica mais uma coisa de, nossa, eu vou ter que ir, não quero. Então, quando a gente consegue substituir isso, fica muito mais fácil. E você vai se encher cada vez mais de pensamentos parecidos com os de Jesus. E quanto mais a sua cabeça se enche, mais fácil e mais divertido isso fica. O momento de GC que vocês fazem é um negócio maravilhoso, é sensacional. Porque é algo que é muito edificante para a vida de vocês. Então, desfrutem disso, desfrutem desse momento, sem pensar que, putz, é 1 hora da minha vida que eu estou perdendo, que eu podia estar fazendo qualquer outra coisa, menos estar aqui. Então, desfrutem disso, porque isso contribui com a renovação da mente de vocês. Beleza? Então, tá bom. O nosso segundo ponto é ser luz na escuridão. A escuridão, ela nada mais é do que a falta de luz. Você não consegue pegar um lugar que está claro e deixar ele escuro só porque sim. A luz não pode estar lá, a luz não tem que estar lá. Vocês já viram a diferença que faz se você acende um fósforo num quarto escuro? Então, assim, a escuridão, ela não pode existir no mesmo lugar que a luz. Lá em Mateus 5, do 14 até o 15, Jesus ele diz o seguinte: vocês são a luz do mundo. Uma cidade situada no alto de uma montanha não pode ser escondida. Da mesma forma, ninguém acende um lampião para colocá-lo debaixo de uma bacia, mas sim para colocá-lo em cima de uma mesa, para que possa iluminar todos os que estão na casa. Quando ele diz isso, ele está dando um desafio para a gente. Ele está falando, vocês não foram feitos para ficar na escuridão, vocês foram feitos para ser esse lampião que fica em cima da mesa. Vocês foram feitos para ser esse lampião que ilumina todos os que estão na casa. Então, na escola, por exemplo, é um lugar que é cheio de oportunidades para a gente ser luz. Eu vou usar bastante esse exemplo da escola aqui, porque eu acho que é a fase que todos vocês estão vivendo. Né? Então, isso é uma fase que eu vivi também, tá? Não fiquem achando que eu nunca fui para a escola, não. Então, na escola, por exemplo, é um momento que você pode ser luz.
É um momento que é cheio de oportunidades. Você pode ser gentil com as pessoas que estão ao seu redor, o que às vezes não é fácil, porque eu sei como adolescente é difícil, pois não são fáceis, tá? E aqueles que parecem estar sozinhos, sabe? Ser gentil com aquelas pessoas que elas parecem que ninguém gosta delas, elas parecem que elas estão ali e não falam com ninguém, não conversam com ninguém. Eu na escola, todo o meu grupo de amigos, eu inclusive, éramos essas pessoas. Éramos essas pessoas que quando chegava na sala de aula, ninguém falava com ninguém. Era a gente pela gente e é isso aí. Não façam como eu, gente. Eu, apesar de eu ser essa pessoa que as pessoas, ninguém falava muito, eu fazia muito bullying. E isso é uma coisa que eu não me orgulho. Se eu pudesse voltar no tempo, eu me dava um tapa na cara. Mas eu não tenho a máquina do tempo ainda. Então ainda não vai rolar. Mas não participe de bullying, de fofocas. Quando todo mundo ao seu redor estiver fazendo algo que você sabe que é errado, seja você a pessoa que se levanta e que faz o certo. Seja você a pessoa que vai ser luz no meio daquela escuridão. Seja você a pessoa que vai ser diferente. Olha aí. As suas ações, elas falam muito mais alto do que palavras. E elas podem influenciar muito mais pessoas do que vocês imaginam. Às vezes uma pessoa que te vê lá de longe fazendo algo bom, ela vai olhar e falar, cara, se ele está fazendo algo assim, por que eu não posso? Se aquela pessoa que tem todos os motivos, tem todas as situações, tem todos os ambientes para estar participando de tudo aquilo, está fazendo algo diferente, por que eu não posso ser assim? Por que eu não posso me levantar, me colocar como a diferença? E o nosso querido amigo Timóteo, ele é um grande exemplo de alguém que foi luz em meio à escuridão. Ele viveu numa época em que ser cristão era perigoso. Não era só uma coisa igual a gente tem bastante hoje, com a questão de preconceitos, com a questão de julgamentos. Não, era perigoso mesmo. De você ser cristão, você falar que é cristão e arrancar em sua cabeça. Então, ele viveu nessa época, mas mesmo assim, ele se manteve firme na sua fé. Lá em Atos 16, isso foi pregado aqui no domingo agora, a gente vê que Timóteo, ele era muito bem falado pelos irmãos lá em Listra e em Icônio, que eram províncias da Galácia, ali de onde Timóteo era. Isso mostra que ele já estava vivendo de uma maneira que refletia a luz de Cristo, mesmo antes de ser chamado para o ministério com Paulo. Então, quando Paulo encontra ele viu nesse jovem um jovem que poderia ser uma grande luz para os gentios, que eram todos aqueles que não eram judeus, E ele decidiu levá-lo, então, com ele nas suas viagens missionárias. Timóteo, ele se destaca em vários momentos pela sua dedicação, pelo seu compromisso, por se esforçar, mesmo em situações difíceis, como quando Paulo deixa ele em Éfeso para liderar uma igreja. Isso foi uma situação que não era uma zona de conforto de Timóteo, mas Timóteo ainda assim foi lá e fez. E agora eu vou usar um exemplo que eu já falei, que eu não me orgulho nem um pouco. E eu vou contar justamente por isso, para que vocês não façam igual. Quando eu estava no meu 8º ano, eu conheci esse grupo de pessoas que falei para vocês, que eles eram amigos de verdade, assim, amigos legais, que a gente podia contar um com o outro para qualquer coisa. Mas a gente nunca caiu na mesma sala. Eu estudei na Fundação Bradesco, e lá eu não sei fazer conta, mas as salas vão até o K. Então vai do A até o K. Cada uma com 40 alunos, é muita gente. Então, dá 11. Fiz a conta de cabeça aqui, ó. Meu, foi bom. Então são 11 salas com 40 alunos, mais ou menos. E todo ano a gente troca de sala. Então tem aluno que fica junto a escola inteira, tem aluno que fica junto por um grande período, tem aluno que nunca está junto.
E foi o que aconteceu comigo e com meus amigos. Todos meus amigos eram de salas diferentes. e a gente nunca caiu junto. Porém, todavia, contudo, entretanto, tinha um ser humano que era a pessoa que mais me influenciou a fazer coisa errada no período da escola. E a gente caiu junto do 7º ano até o 3º ano do ensino médio. As pessoas que me ajudavam, que a gente contava um com o outro para qualquer coisa, a gente nunca caiu junto. Mas quem faz coisa errada? Nossa! E essa duplinha dinâmica, a gente era chamado na diretoria quase toda semana. Justamente por ficar zoando, por ficar fazendo bullying com todo mundo, sem motivo algum, sem motivo nenhum. A gente chegou no ponto de fazer uma menina chorar no meio da aula. E a gente, ao invés de, passando um pouco, né, assim, aí deu, né, a gente começou a rir da situação. A gente começou a rir disso, chorando, tá? E eu falo de novo, se eu tivesse uma máquina do tempo, meu amigo... Então, assim, quando dava um intervalo, não era ele que ia ficar comigo. Não era ele que eu ia poder conversar sobre as coisas da vida, não era ele que eu ia poder falar, tipo, nossa, cara, tô cansado dessa aula de matemática, sei lá. Não era ele, nunca foi ele. Por quê? Porque ele sempre ia sentar com outro grupo de amigos, com outro grupo de pessoas que pensavam igual a ele, com outro grupo de pessoas que pensavam, pô, nós somos melhores que todo mundo e por isso a gente pode zoar com quem a gente quiser. E toda vez, toda oportunidade que ele tinha, ele me jogava de escanteio. Então, assim, ele não era meu amigo. Os meus amigos de verdade que eu tive na escola, são pessoas que eu falo até hoje, eram o tipo de pessoas que a gente zoava. Eram o tipo de pessoas que a gente atormentava o ano inteiro. E eu tenho certeza que se eu tivesse tido essa perspectiva antes de ver que, cara, esse moleque não é meu amigo, esse moleque ele só me usa pra gente fazer coisa errada. Então, se eu tivesse tido essa perspectiva antes de ver qual é que era daquele menino, eu com certeza teria sido luz no meio da escuridão, e não mais escuridão. Ser luz pode ser uma coisa simples, não precisa ser um negócio super elaborado, você não precisa salvar uma vida. Mas ser luz pode ser simplesmente você ser legal, você ajudar alguém que está chegando de novo na escola, por exemplo, e fazer com que ele se sinta bem-vindo. Defender alguém que está sendo tratado injustamente, pode ser também oferecer apoio a um amigo que está passando por um momento difícil, mostrando que você se importa, que você está ali para ajudar ele. E isso já entra no nosso terceiro ponto, que é influenciar positivamente. Em 1 Timóteo 4,12, Paulo ele diz o seguinte: que ninguém despreze por você ser jovem. Pelo contrário, mostre-se um exemplo para os que acreditam em Cristo, por meio daquilo que fala, de seu comportamento, de seu amor, de sua fé e da pureza de sua vida. Está vendo como as atitudes, elas falam mais alto do que as palavras? Olha o que Paulo fala aqui, ó. Por meio do que fala, do seu comportamento, do seu amor, da sua fé e da pureza de sua vida. Paulo ele só fala de palavras uma vez aqui, nessa frase inteira. Os outros, 1, 2, 3, 4, os outros 4 tópicos que ele usa são ações. São coisas que não são demonstradas através de palavras, são coisas que são demonstradas pelo que você faz, pela sua vida. Então, mesmo vocês sendo jovens, vocês têm um papel muito importante como exemplo. A maneira como você fala, a maneira como você trata os outros, a maneira como você vive a sua fé, ela pode inspirar seus amigos e até mesmo adultos ao seu redor. Porque muitas vezes nós somos convertidos, mas as pessoas da nossa casa não. Quantas pessoas a gente conhece que vivem nessa situação, sabe? Que uma pessoa é convertida e o resto da casa inteira não, sabe? Então, assim, talvez você seja o único cristão que alguns dos seus amigos conhecem.
Então mostre a eles o amor de Cristo através das suas ações e das suas palavras. Mostre a eles que ser honesto, ser justo, ser compassivo é uma coisa boa, mesmo quando isso não for o normal, mesmo quando isso não for o popular, sabe? Mesmo quando a sua opinião seja completamente diferente das outras pessoas que estão ali ao seu redor. Então, é isso, você ser esse cristão, é você ser a diferença na vida dessas pessoas. Timóteo, apesar da sua juventude, ele foi um grande exemplo de uma influência positiva. Paulo, ele confiava nele a ponto de enviá-lo para fortalecer igrejas e corrigir erros que eles estavam cometendo. A gente vê isso lá em Coríntios, né? Ele era um modelo de liderança, ainda que jovem. Ele mostrou para todo mundo que a idade, ela não define a capacidade que você tem de influenciar as pessoas ao seu redor. Timóteo, ele teve que lidar com muitos desafios, incluindo vários falsos ensinamentos e divisões dentro da igreja. Timóteo, ele ia para essa igreja para corrigir esses erros, e quando ele chegava lá, ele era metralhado com um monte de coisa que estava errada dentro da igreja. Mas mesmo assim, ele manteve a sua postura, ele agiu com sabedoria, ele agiu com amor, e ele ganhou o respeito e a admiração dessas igrejas. Isso nos ensina que, independentemente da nossa idade, nós podemos ser influentes e seguir os princípios cristãos e agir de integridade. Não é fácil. Ser cristão é difícil, mas vale a pena. Agora eu já vou passar para um período um pouco mais recente da minha vida, né? Porque agora a gente está falando de coisas boas. Minha vida foi se ajeitar agora, mas tem pouco tempo. Em 2022, eu estava trabalhando numa ONG, na Compassiva, né? Que é uma ONG que tem como principal objetivo cuidar das pessoas que vêm como refugiados aqui no Brasil. E a parte que eu ficava, eu fui contratado porque eu tinha um inglês. E a parte que eu ficava era justamente para cuidar, para atender essas pessoas que chegavam, né? Muitos deles vinham falando inglês, outros não vinham falando um A de português, um A de inglês, né? Tinha que se virar para entender árabe, para entender o pashtu, o sírio, era uma loucura. Então, essa área que eu trabalhava, eu lidava com pessoas todos os dias. Lidava com pessoas diferentes, pessoas de etnias diferentes, pessoas de lugares diferentes. Então, eram pessoas que o tempo inteiro a gente tinha que se adaptar à situação. O tempo inteiro a gente tinha que se adaptar, principalmente quando a gente ia na casa, né, dos atendidos que a gente tinha lá, a comidas diferentes. Gente, eu nunca comi tanta coisa diferente na minha vida enquanto tempo eu estava trabalhando na Compassiva. E uma vez eu recebi uma família, né, que veio do Afeganistão por conta da guerra, né, quando o Talibã tomou o país e tal. E era o pai, a mãe e, se não me engano, eram 3 filhos ou 2 filhas pequenas. Gente, eram crianças pequenas. E por mais que eu tenha recebido, né, essa família já faltando aqui 2 ou 3 meses para eu sair da Compassiva, porque eu entrei na Compassiva, fiquei 1 ano lá e aí eu fui para São José. Então, eu fiquei lá por pouco tempo, né? Então, por mais que eu tenha ficado pouco tempo com eles, todas as vezes que a gente ia na casa deles, né? Às vezes eu ia sozinho, às vezes eu ia com mais alguém lá, o pessoal do acolhimento. Era quase sempre para ajudar eles com alguma coisa. Era quase sempre para levar alguma doação, quase sempre para levar eles para fazer compras. Então, todas as vezes era para passar um tempo ali com eles, conhecer eles e saber como que a gente podia ajudar eles. E um dia, o pai dessa família, ele chegou para mim assim e falou: nós somos tão diferentes, nós somos pessoas que nós não somos nem da mesma religião, né? Às vezes ele puxava esse assunto de religião, e como a Compassiva é uma ONG, como que é que fala? Quando declara a religião? Isso aí. É uma confessional, né? Então, as pessoas sabem que a grande maioria do pessoal que trabalha ali é cristão.
Então, quando as pessoas chegam ali, muitas vezes rola esse assunto da religião. E quando isso rolava, sempre acontecia isso de cara, mas nós somos tão diferentes, religiões completamente opostas, né? Porque a grande maioria dos que vinham do Oriente Médio eram muçulmanos. Era um ou outro que ou era de outra religião, ou era cristão mesmo, ou não tinha, né, não acreditava em nada. Mas a grande maioria, 99% das famílias que a gente recebia, eram famílias muçulmanas. E uma vez, esse pai dessa família, ele perguntou pra mim, né? Por que vocês fazem essas coisas tão boas pra gente, se vocês nem conhecem a gente? E eu já tinha ouvido muito a Pitu contar essas histórias assim, de pessoas chegarem pra ele e fazerem essas perguntas. Só que quando aconteceu comigo, eu falei, caramba, é verdade mesmo, acontece mesmo. Não é loucura da cabeça dela. Então, quando aconteceu comigo, eu já estava treinado, né? Eu já sabia o que falar, mas assim, era de coração, sabe? Era uma coisa que eu olhei para ele e falei, olha, a gente faz isso porque é o que Jesus ensina a gente a fazer. E isso era, muitas vezes, o motivo que muitas dessas famílias se convertiam. O motivo que muitas dessas famílias depois vinham pra gente e falavam, olha, aquilo que você falou me fez pensar, tal, e quem é esse Jesus? Eu quero conhecer esse Jesus que vocês tanto falam. E apesar de eu não saber, hoje em dia, como eles estão, onde eles estão, se eles estão morando no mesmo lugar, se não estão mais, eu sei que essa pequena conversa, essa resposta de uma pergunta, pode ter tido um impacto gigantesco na vida dessa família. Pode ter tido um impacto gigantesco na vida desse pai, que influenciou essa mãe, que influenciou os filhos, que influenciou outras pessoas que estavam ao redor deles. Então, assim, eu tenho essa esperança, eu tenho essa fé, sabe? Eu espero que isso tenha acontecido de fato. E vocês também. Vocês, por mais que sejam jovens, por mais que sejam diferentes um do outro, e vocês têm esse poder de influenciar positivamente os seus amigos, as pessoas ao seu redor. E você pode fazer isso sendo honesto, você pode fazer isso ajudando nos estudos, você pode fazer isso sendo um exemplo de como lidar com situações difíceis sem perder a fé. Quando surgirem oportunidades de se destacar, como, sei lá, liderar um grupo de estudo, algum projeto na escola, vocês têm que agarrar essa oportunidade. Agora eu falei igual coaching. Mas quando essas oportunidades aparecerem, vocês têm que mostrar como uma liderança cristã deve ser. Vocês têm que mostrar como ser um cristão que se destaca em meio a outras pessoas. Como ser um cristão que é luz no meio da escuridão. Como ser um cristão que tem essa mente renovada. E como ser um cristão que sabe influenciar positivamente. E isso nos leva para o nosso quarto ponto, que é perseverar nas dificuldades. Ser diferente não é fácil. Nunca é e nunca vai ser. Independente de como seja. Lá em Gálatas 6:9, Paulo ele escreve assim para nos encorajar, né? Não devemos nos cansar de fazer o bem, pois nós obteremos a nossa colheita no tempo certo, se não desistirmos. Isso significa que vão ter momentos que você vai se sentir cansado, você vai se sentir desanimado, e tudo isso vai ser justamente por você fazer o que é certo, por você saber o que é certo, e você fazer o que é certo. E esses momentos, eles acontecem especialmente quando parece que ninguém mais está fazendo mesmo. Quando parece que você está fazendo a coisa certa sozinho. Mas a gente não pode desistir. Porque Deus, ele vê os nossos esforços e ele promete que a gente vai colher os frutos desses esforços no tempo certo. Então, a gente tem que continuar firme, sabendo que as ações que a gente faz, tudo que a gente pensa que vira ação, elas têm um propósito maior e que Deus está do nosso lado em cada passo desse caminho. E Timóteo, nosso melhor amigo agora, ele enfrentou muitas dificuldades durante a sua missão. Ele estava frequentemente em ambientes em que ele tinha que lidar com críticas e perseguições. Lá em 2 Timóteo
Capítulo 1, versículo 7, Paulo lembra a Timóteo que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Essa passagem mostra que mesmo quando a gente está com medo ou quando a gente está desanimado, Deus ele dá força para a gente continuar perseverando. Mesmo quando tudo parece que vai vir de encontro para a gente, assim, derrubar a gente, levar a gente de uma vez, assim, Deus ele dá força para a gente se segurar e continuar de pé. E Timóteo ele perseverou de tal maneira que ele foi um dos líderes mais jovens da igreja primitiva. Ele foi um dos líderes e influenciadores mais jovens de toda a história que a gente tem. Isso nos ensina que mesmo quando a jornada é difícil, a gente tem que continuar fazendo bem e confiar que Deus está no controle de tudo. Eu acho que nesse quesito, eu não tenho nem história nenhuma minha que chegue aos pés do que Paulo e Timóteo passaram. Hoje em dia a gente tem muito mais facilidade de pregar o evangelho. Hoje em dia a gente tem muito mais facilidade de se posicionar e de ser essa luz no meio da escuridão, né? Já Paulo ele tem que alertar Timóteo nas suas cartas várias vezes sobre traições, sobre violências, sobre prisões e até mesmo sobre a morte. Era muito perigoso ser cristão na época deles. E ainda assim eles perseveraram e se mantiveram firmes na sua fé. Se você, adolescente, tem enfrentado dificuldades na sua escola, como uma pressão dos amigos para fazer alguma coisa errada, lembre-se de que perseverar é uma forma de honrar a Deus. É uma forma de fazer aquilo que eu falei lá no começo. Não importa o que as pessoas vão achar de você, mas sim se o que você está fazendo está agradando o coração de Deus. Então você perseverar em fazer o que é certo é agradar o coração de Deus independente de qualquer coisa. Se você está se sentindo desanimado, você pode buscar apoio na sua fé, na sua igreja, nos seus amigos aqui da igreja. Gente, a comunhão entre as pessoas da igreja é uma das coisas mais importantes que a gente tem na vida como cristão. Porque são essas pessoas que estão passando pelas mesmas dificuldades que você está passando como cristão. São essas pessoas que vão entender quando você falar de uma coisa que só um cristão entenderia, sabe? A gente fala aqui, né, que a nossa igreja é uma família. E ser família é o quê? Você saber se colocar no lugar do outro, você saber entender a dor do outro, entender o sofrimento do outro. Porque você conhece aquela pessoa, você conhece o que aquela pessoa está passando, a tal ponto de você conseguir se colocar no lugar dela. Então, essa comunhão de igreja, essa comunhão de amigos cristãos, é uma das paradas mais importantes que vocês vão ter na vida. E lembrem-se sempre de que Deus ele vê o esforço de vocês e Ele está do lado de vocês o tempo inteiro, o tempo todo. Se tem um banco vazio do seu lado, pode ter certeza que Deus está sentado aí. Se você está sentado no corredor, pode ter certeza que Deus está do seu lado aí. Ele está o tempo inteiro aí, em todos os lugares que você quiser. E isso nos leva para o nosso último ponto, que é confiar em Deus. Eu quero dizer que, para fechar aqui, que não tem nada que nós não possamos fazer quando a gente confia em Deus. Lá em Filipenses, Paulo escreve, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Quando a gente enfrenta essas dificuldades, ou quando a gente se sente inseguro sobre a nossa fé, a gente pode sempre lembrar que a gente não está sozinho. A gente pode sempre lembrar que a gente tem Deus do nosso lado. E esse mesmo Deus é o Deus que dá a força que a gente precisa para enfrentar esses desafios, para sobressair desses desafios. Confiar em Deus significa entregar as nossas preocupações a Ele e acreditar que é Ele quem vai guiar a gente, mesmo quando as coisas parecerem difíceis. Quando a gente confia em Deus, a gente encontra coragem, a gente encontra sabedoria, a gente encontra motivos, a gente encontra sabedoria para se posicionar e a gente encontra como ser cristão em qualquer situação.
A gente encontra esse guia, esse manual de instruções de como ser um cristão em qualquer situação. Timóteo, ele aprendeu a confiar em Deus através da sua caminhada com Paulo e da sua própria caminhada. Ele viu milagres, ele enfrentou perigos e ele viu o poder de Deus em ação. Nas suas cartas a Timóteo, Paulo frequentemente encoraja o seu jovem discípulo a manter sua fé e a confiar na providência de Deus. Essa confiança ela foi crucial para Timóteo no seu papel de liderança e serviço. Ele soube que, independentemente das circunstâncias, ele poderia contar com a força e a orientação de Deus e com a oração dos irmãos da igreja também. Quem está no grupo da igreja sabe que direto alguém vai e pede alguma oração, alguém vai e pede, gente, orem por essa causa aqui, porque a gente sabe que a oração do justo ela tem poder. A oração do justo ela alcança os céus. E Deus ouve e Ele atende as nossas orações. Então, sempre que a gente estiver nesse momento de dificuldade, sempre que a gente estiver nesse momento de, cara, não sei o que eu faço, não sei o que eu vou fazer, a gente pode pedir para as pessoas orarem por isso. Não existe nada que Deus não possa fazer. E já que a gente está usando esse paralelo da vida de Timóteo e da minha vida, eu não tenho nenhuma história para contar sobre confiar em Deus, porque é o momento que eu estou vivendo agora. Então esse momento ainda não é uma história. Mas lá no futuro, se algum dia eu for usar essa mensagem de novo, talvez eu conte essa história aqui. Porque eu estou num momento que eu não sei como as coisas vão ser daqui para frente. Eu estou num momento que eu não faço ideia do que vai ser meu dia de amanhã. Eu não faço ideia do que vai ser daqui 20 minutos, depois de acabar o culto. Eu estou num momento de que a minha vida está tão entregue a Deus que se Ele falar, você vai lá, vai atravessar a rua deitado, eu vou. Eu não tenho muito mais o que fazer. Porque eu sei que eu estou num momento que é só ouvir o que Deus tem para dizer e obedecer. Eu estou num momento que eu tenho que confiar plenamente, 100% em Deus. Porque se eu for fazer qualquer coisa no meu braço, eu sei que não vai dar certo. Eu sei que vai chegar uma hora que eu vou chegar e falar, putz, isso aqui não vai para frente. Então, eu sei que Deus está no controle. Mesmo eu não tendo certeza de mais nada na minha vida nesse momento. E isso me basta. E isso, eu fico tranquilo com isso. Porque eu sei que não importa o que acontecer, Deus ele está lá para me segurar se eu cair. Deus ele está lá para me sustentar se faltar alguma coisa. Então eu estou nesse momento de que não importa o que acontecer, Deus está lá para me sustentar. E na vida de vocês, a confiança em Deus ela pode significar orar quando você estiver preocupado com alguma coisa. Sabe? Ela pode significar orar quando você estiver preocupado com uma prova, quando você estiver preocupado com algum problema em casa, algum problema na escola, alguma coisa que está só no seu coração, alguma coisa que, sei lá, qualquer coisa, quando você estiver preocupado. Às vezes essa confiança em Deus, quando a gente está preocupado, ela vem muito forte, né? Ela vem tipo, nossa, Senhor, me ajuda, tal coisa, tal. Mas a gente esquece do depois. A gente esquece que não basta só confiar em Deus uma vez. Não basta só confiar em Deus para pedir ajuda, para pedir orientação para uma coisa. Porque se a gente pode confiar em uma coisa, a gente pode confiar em tudo. Lembre-se de que Deus está sempre do seu lado. Eu quero bater bastante nessa tecla aqui. E tudo o que você pedir a Ele, Ele vai te dar. Tudo que você pedir de coração, tudo que você pedir com toda a sua força, todo o seu entendimento, todo o seu coração. E você sempre pode pedir para Ele orientação e força em qualquer situação. E ser cristão nos dias de hoje é muito desafiador.
mas também é uma oportunidade incrível da gente mostrar o amor de Deus através das nossas vidas. Eu não lembro quem tem aquela frase lá que você pode ser a única Bíblia que as pessoas vão ler. Então, assim, é sobre a gente viver a Bíblia, é sobre a gente ser uma Bíblia na vida de alguém, é sobre a gente ser luz na escuridão da vida de alguém. Deus, ele nos chama para renovar as nossas mentes, para a gente ser luz, para a gente influenciar de maneira positiva, para a gente perseverar nas nossas dificuldades e para a gente confiar sempre nele. É isso, é basicamente isso. Se você puder descrever a caminhada cristã em 5 pontos, são esses. Quando a gente vive dessa maneira, a gente não só glorifica a Deus, como a gente também impacta as pessoas ao nosso redor. De uma maneira que ela é tão poderosa, de uma maneira que ela é tão positiva e tão poderosa, que as pessoas começam a ver Deus transbordando a gente. Né? Não lembro quando foi, acho que foi agora no último culto do Rede, que tu estava comentando, né, sobre a gente orar, pedir para Deus encher a gente. Mas de que adianta a gente ser cheio se a gente não vai derramar isso na vida de ninguém? Então, eu tenho uma oração que eu não quero só ser cheio. Eu quero ser cheio a ponto de transbordar. Eu quero ser cheio a ponto de que o que está dentro de mim passe para fora. Eu quero ser cheio a ponto de que as outras pessoas vejam que eu estou vazando, sabe? Eu quero ser cheio a ponto de que isso seja visível, que isso seja fácil de reconhecer. Então eu quero finalizar aqui, né? Quero encorajar cada um de vocês a viver a fé de vocês com coragem e com autenticidade. A gente viver uma fé autêntica é uma parada muito importante, porque a gente não vai estar só vivendo a nossa fé de uma maneira que agrada a Deus. A gente vai estar vivendo a nossa fé de uma maneira que agrada a Deus e que as outras pessoas veem e isso agrada a Deus. Então saibam que Deus, ele tem um propósito especial para a vida de cada um de vocês aqui. A gente tem que se inspirar e seguir o exemplo de Timóteo, né? Que apesar da sua idade, ele foi um grande líder e um grande exemplo de fé. Que a gente possa ser influenciador positivo nas nossas escolas, nos nossos grupos de amigos, todos os lugares que a gente estiver. Lembre-se sempre que você pode fazer a diferença e brilhar a luz de Cristo aonde quer que você vá. E para finalizar aqui, quero citar o que se acredita que foram as últimas palavras documentadas do apóstolo Paulo, né? Está lá o último versículo de 2 Timóteo. Que o Senhor esteja com você e que a graça de Deus esteja com todos vocês. Vamos fechar os olhos, vamos cruzar nossas cabeças e eu quero fazer uma oração aqui. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai.